Olha, eu vou até aproveitar, pegar aqui um pouco de alguns temas de perguntas que o pessoal mandou no chat. Eu vi algumas perguntas que abordaram um tema que me pareceu uma preocupação de algumas pessoas aqui, entre uma concorrência entre físico e digital. Eu vi aqui perguntas que falam dessa transferência de atenção ou de recursos. O que que vocês aí, Antônio e Thalita, têm a me dizer? Qual a opinião de vocês, ou quais efeitos vocês estão percebendo? Se vão realmente nesse sentido de uma competição, de uma briga por recursos ou atenção, ou se o que vocês estão vendo é muito mais uma colaboração, uma soma de esforços? Qual que é a visão aí real de vocês das indústrias? Hoje, desculpa, Thalita. Imagina, pode começar. Vou dar o exemplo da Suntory, que é onde a gente está. A gente não enxerga dessa forma, tá? Não existe uma competição entre o digital e o off. Muito pelo contrário, é colaborativo, exatamente. Até porque, que nem eu mencionei, né, no case que a gente criou, envolveu até as áreas de merchandising. Então, imagina, tem realmente um 360 dentro de todas as operações aqui, e o que a gente enxerga é relevante. E um ponto fundamental também que a Thalita trouxe, que olhando para Brick and Click, hoje a gente tem uma executiva que olha para peer players, mas o mesmo executivo que atende hoje uma conta física e essa mesma conta tem um e-commerce é a mesma pessoa. Então, ela enxerga hoje isso como um potencial de vendas adicional que ela já tinha, uma oportunidade dela ter um aumento de sell-in, uma oportunidade dela bater meta, então ela enxerga dessa forma. Óbvio, né? Tem uma questão cultural que a gente faz com o time de vendas, para que eles entendam e estejam cada vez mais dentro do ambiente do digital. É um trabalho de formiguinha, de fato, ainda mais se a gente está começando dentro do canal, mas hoje a gente não enxerga de forma nenhuma como uma competição, muito pelo contrário, é 100% colaborativo. E com relação a recursos, acho que o ponto diferencial entre o off e o on. Hoje o offline ele tem todo o calendário já dentro dos principais varejos, tem toda a disponibilidade de pontos extras, encartes, rebaixo de preço, enfim. E o digital, que nem eu comentei, além dele ser uma ferramenta de vendas, ele é principalmente ainda uma ferramenta de awareness, onde a gente consegue trabalhar o funil de marketing inteiro dentro do canal. Então a gente consegue, principalmente para conteúdos educacionais, onde a gente tem categorias que a gente tem grandes concorrentes, a forma de eu conseguir mostrar o meu diferencial é educando o consumidor, educando o shopper, mostrando cada vez mais informação desse item que eu tenho. Como que eu me diferencio versus meu concorrente? Porque a gente já cansou de ver no off, muitas vezes a pessoa passa na gôndola, na frente do ponto natural, ela nem olha os concorrentes, já vai na marca que ela está acostumada a comprar e pega. E é justamente essa mudança que a gente faz no digital, para gerar essa experimentação. E através dessa experimentação, o principal gatilho é a informação, para que a pessoa faça justamente esse primeiro momento de compra. Eu acho que para falar disso, gente, é muito importante entender um pouquinho também de qual que é o foco, né, de cada companhia. Primeiro de tudo, gente, o consumidor, ele é omnichannel, ele é phygital, né, que o pessoal fala. A gente tem N pesquisas, cada ano saem novos dados que a gente vê, que ele pesquisa no online e compra no offline, ele está na loja do offline vendo preço no online para ver se ele se compra ali ou não compra. Enfim, o consumidor, ele é total multicanal. Ele, inclusive, está no WhatsApp, ele está no Instagram. Hoje em dia não é nem só o on e o off no sentido de site e loja física. A gente tem inúmeras frentes, canais diferentes, porque o consumidor é isso. E aí, o que eu acho que as indústrias deveriam considerar, e aí, do ponto de vista da Danone, né? O consumidor é o centro de tudo aqui. O consumidor, ele é o centro de toda a estratégia da empresa. Se o consumidor está indo para esse caminho, e se a gente tem hoje dados comprovando que o cliente, né, que o consumidor é quem está fazendo compra em multicanal, não tem como a companhia não se endereçar para esse mesmo formato. Então, aqui, a gente, óbvio, é mais difícil, é uma indústria já consolidada, teve um caminho e ainda tem um caminho, mas, como eu falei, a liderança apoia muito, né? Então, tendo esse apoio, que é super importante, eu sei que muita gente em algumas indústrias tem muita dificuldade, e eu acho que esse é o primeiro passo, tendo apoio da liderança e tendo muito claro, todo mundo, qual que é a estratégia, se o consumidor é realmente o centro de tudo, não tem como ser diferente, gente, não tem como rivalizar, não tem como entender que é a minha venda do offline contra a sua venda do online. E se por um acaso a gente enxerga, às vezes, canibalização, algum tipo de duplicidade ali, senta, vamos entender, vamos bolar uma estratégia que a gente consiga fazer com que comece a se complementar, porque também tem um momento de compra, né? A gente fala muito aqui dentro de ocasião de consumo. O consumidor, quando você olha para a ocasião de consumo, você para de pensar offline e online, porque você sabe que dependendo da ocasião de consumo, ele vai comprar num canal diferente, inclusive nos diferentes canais offline e nos diferentes canais online. Então, ao invés de ficar falando off e on, eu acho que a gente tem que mudar a mentalidade para pensar, primeiro, o consumidor, ele não pensa nisso. Segundo, o consumidor hoje ele faz compra de acordo com a ocasião de consumo. Então, quais são essas ocasiões de consumo, desde que o consumidor acorda até a hora que ele dorme, e quais são as oportunidades on e off de você atuar em todos os canais que hoje são disponíveis. Acho que o Brasil é um dos lugares, a gente está com um GM novo na Danone, ele até comentou esses dias, ele falou, nossa, o Brasil é um dos lugares que tem uma estrutura muito grande de canais, assim, a gente não vê isso na Europa, é muito mais, né, certinho, assim, aqui a gente tem uma multiplicidade de canais, tanto no on quanto no off, então aqui
realmente a gente não tem isso, e quando vem algum momento, né, de conflitar, é sentar junto, é explicar, entender como que a gente se suporta. Uma coisa que a gente tem já uma prática mais frequente, recente, é calendário promocional. Ele tem que estar minimamente alinhado entre os dois canais. Hoje na Danone, acho que também tem a ver com a estrutura de time em cada indústria, tá? Hoje na Danone, e-commerce é 100% independente. A gente tem uma estrutura própria, a gente tem, inclusive, emancipação de verba, a verba é nossa, então é diferente. Eu realmente não dependo de atuação do off para poder ter práticas aqui, né, para tomar decisões aqui dentro do canal de e-commerce. Eu acho que não é toda indústria que tem isso, então faz muita diferença, com certeza. Mas joga junto, então calendário promocional. O cliente das lojas físicas não tem a mesma ocasião de consumo do online. Online a gente sabe que começo de semana é ótimo fazer calendário, porque eu acho que o consumidor está lá em casa segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Então, segunda, quarta, para mim é um calendário que eu vendo muito melhor. Para o offline, em compensação, a gente sabe, o cara vai para o supermercado no final de semana. Então, a gente faz um calendário que se complemente, mais ou menos alinhado em termos de desconto, em termos de preço, qual produto eu vou trabalhar naquela semana. Então, você tem que buscar, né, um alinhamento entre áreas, inclusive com as marcas, né? Que campanhas que as marcas estão trabalhando? Cada marca está falando do quê, né, naqueles tempos? Então, você vai falar da mesma coisa. Então, acho que trazer essa clareza, essa unidade para o consumidor não tem que ser uma opção, gente, tem que ser obrigação, porque o consumidor não está diferenciando. Ele não está diferenciando. E se a indústria continuar rivalizando e diferenciando, ela vai perder, sempre. Então, eu acho que é um pouco esse o recado que a gente fala. É fácil? Não é? É uma construção, mas eu acho que essa tem que ser a mensagem.